Dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos nos complexos familiares na formação do indivíduo, que está nos outros escritos, ou no livrinho individual que tem só ele. No livro físico, está na página 40. A gente parou na página 40. Qual que é o próximo parágrafo que começa para eu localizar? Ao opor o complexo ao instinto. Ó, quem está acompanhando no PDF, a Vitória falou que está na página 20. Ah, ok. Pronto, vou começando aqui e qualquer coisa vocês vão já me interrompendo e a gente vai discutindo. Ao compor o complexo ao instinto, não estamos negando ao complexo todo e qualquer fundamento biológico. E ao defini-lo por certas relações ideais, nós o ligamos à sua base material. Essa base é a função que ele assegura no grupo social. E esse fundamento biológico pode ser visto na dependência vital do indivíduo em relação ao grupo. Enquanto o instinto tem um suporte orgânico e não é outra coisa senão a regulação deste numa função vital, o complexo só ocasionalmente tem uma relação orgânica, quando supre uma insuficiência vital pela regulação de uma função social. É o caso do complexo do desmame. Essa relação orgânica explica que a imago materna se prende às profundezas do psiquismo e que sua sublimação seja particularmente difícil, como se evidencia no apego da criança às saias da mãe e na duração desse vínculo, às vezes anacrônica. Nós falamos um pouquinho sobre uma coisa invalidar a outra, né? Então, não há uma invalidação de que há um fundamento biológico, de que há algo orgânico, de que há algo da ordem do instinto, mas que na formação do complexo entra também esses fatores não só orgânicos, mas nessa relação, nesse complexo cultural. E aí o que eu achei interessante ele dar esse exemplo aqui na criança que tem esse apego às saias da mãe, né? E como isso vai crescendo com essa criança de só queria a mãe, só queria o colo da mãe, só queria ficar com ela, não queria o colo de mais ninguém, não saía da barra da saia da mãe, né? Então, quanto são esses ditos que a gente tem acesso e não necessariamente ao apego que essa criança tinha a essa mãe, mas o apego que é dito, né? A gente conversou bastante sobre isso no encontro passado. Na página 41. A imago, no entanto, tem que ser sublimada para que novas relações se introduzam com o grupo social e que para novos complexos as integrem no psiquismo. Senão seria unicamente uma relação mãe-filho, né, sem essa integração com os outros componentes ali da família e da sociedade também, né? Então, por exemplo, tem crianças que têm uma dificuldade muito grande quando vão para a escola, ali na entrada da vida escolar justamente porque havia um apego tão grande nessa relação, às vezes só mãe e filho, que tem uma dificuldade de separação mesmo, né? Então, quando vai inserir ali no convívio com outras crianças, com as professoras, tem uma dificuldade muito grande. Então, é por isso que ele coloca, essa imagem ela tem que ser sublimada, não só ficar nessa relação dual ali, mãe e criança. E porque às vezes, né, o pai entraria esse ponto dessa interdição, teoricamente, né? Mas a gente vê que não necessariamente acontece isso. Às vezes a própria mãe não deixa esse pai operar ali fazendo a separação. E aí fica uma relação ainda mais ligada mãe e filho. Na medida em que resiste a essas novas exigências, que são as do progresso da personalidade, a imago, salutar em sua origem, transforma-se num fator de morte. Que a tendência para a morte é vivida pelo homem como objeto de um apetite, essa é uma realidade que a análise torna visível em todos os níveis do psiquismo. Dessa realidade, coube ao inventor da psicanálise reconhecer o caráter irredutível, mas a explicação que ele lhe deu através de um instinto de morte, por mais fulgurante que seja, não deixa de se mostrar contraditória em seus termos. Tanto isso é verdade que, em Freud, a própria genialidade cedeu ao preconceito do biólogo, que exige que toda tendência se relacione com o instinto. Ora, a tendência para a morte, que especifica o psiquismo do homem, explica-se satisfatoriamente pela concepção por aqui, que aqui desenvolvemos.
Ou seja, a de que o complexo, unidade funcional desse psiquismo, não corresponde às funções vitais, mas à insuficiência congênita dessas funções. Essa tendência psíquica para a morte, sob a forma original que lhe dá o desmame, revela-se nos suicídios especialíssimos que se caracterizam como não violentos, ao mesmo tempo que neles se evidencia a forma oral do complexo. A greve de fome da anorexia nervosa, o envenenamento lento de certas toxicomanias pela boca, o regime de fome das neuroses gástricas. A análise desses casos mostra, em seu abandono à morte, o sujeito procura reencontrar a imago da mãe. Essa associação mental não é apenas mórbida, ela é genérica, como se vê na prática do sepultamento. Algumas de cujas modalidades evidenciam claramente o sentido psicológico de um retorno ao seio materno, como é também revelado pelas ligações estabelecidas entre a mãe e a morte, tanto pelas técnicas da magia quanto pelas concepções das antigas teologias, e como se observa, enfim, em toda a experiência psicanalítica conduzida suficientemente longe. Então, aqui ele ainda está falando dessa dimensão de instinto de morte a partir de Freud, né? Então, no parágrafo anterior, ele fala: coube ao inventor da psicanálise reconhecer essa noção do instinto de morte ou da pulsão de morte. E esse parágrafo seguinte, quando ele recorre, né, essas formas de suicídio não violentos, ainda e principalmente fazendo associação com a forma oral do complexo, ainda fazendo referência a Freud. Por isso que ele traz essa noção das anorexias, toxicomanias, regime da fome, as neuroses gástricas, ainda muito com uma vertente freudiana para poder explicar essa tendência aqui do organismo de retornar a um estado não inanimado, né? Que seria essa pulsão de morte, que seria um estado de ausência de desprazer, não só de obtenção de prazer, né? Como a gente vê muito entre pulsão de vida e pulsão de morte. Mas nessa pulsão de morte seria essa tendência a voltar ao estado inorgânico da coisa. Mesmo sublimada, a imago do seio materno continua a desempenhar um papel psíquico importante para o nosso sujeito. Sua forma mais subtraída da consciência, a do habitat pré-natal, encontra na habitação e em seu umbral, sobretudo em suas formas primitivas, a caverna, a choupana, um símbolo adequado. Através disso, na página 42. Através disso, tudo que constitui a unidade doméstica do grupo familiar passa a ser para o indivíduo, à medida que ele se torna mais capaz de abstraí-lo, objeto de uma afeição diferente das que o unem, a cada membro desse grupo. Também através disso, o abandono das garantias comportadas pela economia familiar tem o peso de uma repetição do desmame, e, na maioria das vezes, é somente nessa ocasião que o complexo é suficientemente liquidado. Qualquer retorno a essas garantias, mesmo que parcial, pode desencadear no psiquismo estragos desproporcionais ao benéfico praticado desse retorno. Isso daqui faz a gente pensar, pelo menos quando eu estava lendo, lembrei muito dessa polêmica atual, né, dos adultos chupando chupeta. Então, seria voltar a uma fase ali anterior já vivida pela questão da pulsão oral, como Freud. E ele coloca, né, que isso pode desencadear no psiquismo estragos desproporcionais ao benefício prático desse retorno, de um retorno a alguma dessas funções, seja da função oral, fálica, anal, mas aqui ele está falando da amamentação. Então, seria como uma criança parar de mamar e depois de um tempo voltar, né? Às vezes acontece isso com a chegada de um bebê novo. Então, a mãe para de ter leite e essa criança, então, passa pelo complexo do desmame, aí ela engravida novamente, começa de novo a ter leite para esse bebê mais novinho e essa criança que hoje está um pouco maior que já tinha feito seu desmame, volta a mamar. Então, volta a estar nessa condição de novo de relação com a mãe.
né? Então ele vai falando, o Lacan vai falando desse prejuízo que seria que não seria benéfico esse retorno. É, a Vanessa colocou, voltar a uma garantia, sim. E a Kelly perguntou, regressão em Freud? Regressão, isso seria para Freud, regressão aos estágios de desenvolvimento. Continuando. Todo remate da personalidade exige esse novo desmame. Hegel formulou que o indivíduo que não luta por ser reconhecido fora do grupo familiar nunca atinge a personalidade antes da morte. O sentido psicológico dessa tese evidenciará na sequência de nosso estudo. Em matéria de dignidade pessoal, é somente a das entidades nominais que a família promove o indivíduo, e só pode fazê-lo na hora do sepultamento. A saturação do complexo funda o sentimento materno. Sua sublimação contribui para o sentimento familiar. Sua liquidação deixa vestígios em que se pode reconhecê-la. É essa a estrutura da imago que fica na base dos progressos mentais que a remanejaram. Se tivéssemos que definir a forma mais abstrata em que a encontramos, nós a caracterizaríamos assim: uma assimilação perfeita da totalidade ao ser. Nessa fórmula de feição meio filosófica, reconhecemos as nostalgias da humanidade, a miragem metafísica da harmonia universal, o abismo místico da fusão efetiva, a utopia social de uma tutela totalitária, todos saídos da obsessão com o paraíso perdido antes do nascimento e da mais obscura aspiração à morte. Algum comentário ainda sobre essa parte de complexo do desmame, antes da gente entrar em complexo da intrusão? Aqui foi mais um arremate do texto. Acho que no encontro passado a gente conversou bastante sobre essa parte do desmame. E eu acho que de hoje, assim, entender essa referência freudiana que ele vai fazendo, dessa regressão, é, e do quanto é importante para a criança sair então, passar pelo complexo do desmame e voltar-se às suas outras relações sociais. Então, seja agora, como a gente vai ver, com a chegada de um irmão, seja com esses amiguinhos da escola, com o pai, com os parentes, padrinho, madrinha, essas pessoas que vão fazendo parte do convívio. Senão fica uma relação ali absolutamente dual com a mãe. Diga, Kelly. Eu não sei vocês, mas assim, eu fiquei pensando aqui nessa questão quando ele fala reconhecemos as nostalgias da humanidade. Depois ele coloca obsessão com o paraíso perdido de antes do nascimento. E aí, como ele colocou essa questão da nostalgia antes, eu fiquei pensando, né, nessa sensação que a gente tem de algo que a gente não lembra, né, desse tempo dentro da barriga da mãe, desse quentinho, onde era seguro, né, e tudo mais conhecido, e tal. A gente não tem lembrança disso, mas parece que tudo remete a isso, né? Quando a gente quer voltar, né, aquela coisa da nostalgia, aquela sensação de que lá, né, tem até aquele ditado, quero voltar para a barriga da minha mãe, que lá era um lugar quentinho, bom. A gente não tem, mas é uma nostalgia mesmo, essa sensação de querer voltar para esse lugar que a gente acredita que antes era completo, era seguro, era maravilhoso, né? Ele fala obsessão com o paraíso perdido de antes do nascimento. Eu achei legal, me lembrou disso. É um lugar meio utópico, né? Que virou até meme, né? Você falou do ditado, vira meme, né? Ai, que saudade da época que eu não tinha problema. Qual é essa época? Quando eu tava na barriga da minha mãe, porque nasceu, você já tá ali lidando com as adversidades e tudo mais. Mas tem essa relação meio utópica mesmo, de que lá, então, a gente não tinha com que se preocupar, era, então, quentinho, confortável, não tinha problemas. E ele coloca, né, essa utopia social de uma tutela totalitária, esse paraíso perdido antes do nascimento e da mais obscura aspiração à morte, que seria essa fase da vida em que a gente não teria problemas. E a gente não tem problema na relação com o outro, né? Nossos problemas muito se dão na nossa relação com o outro e o mundo, né, como um todo. Então, a partir do momento em que a gente começa as nossas relações, é que começam os problemas também.
né? Então, seria um estado de vida em que a gente não tinha relações. Havia apenas essa. Não dá nem para falar uma relação com a mãe, porque para o bebê era como se fosse um só, então não é nem em relação, né? Havia essa noção de unidade mesmo. Diga, Cecília. E até com esse comentário das meninas, eu fiquei pensando que em Freud a gente tem essa noção de que a sensação, a totalidade estava ali na primeira mamada, né? Ou seja, que esse momento realmente aconteceu, essa plenitude em algum momento tem ocorrido, né? E aí em Lacan a gente vê que fica no campo do mítico, né? Ou seja, será que essa completude algum dia realmente existiu, essa sensação? Ou faz parte aqui desse imaginário, né? Porque é interessante, né? Assim, a gente pensar se realmente existiu ou não, né? Sim, é puro imaginário isso. Às vezes o bebê tava lá falando, nossa, que lugar apertado, credo, quero sair logo daqui. E aí sai, vai ter os outros desafios, enfim. Mas tem a ver com esse imaginário utópico mesmo, né? Desse paraíso perdido, e o quanto vai alimentando também a própria neurose, né? De lá era melhor, né? Lá em Passárgada, né? Vou-me embora para Passárgada, é quase que eu vou-me embora para o útero da minha mãe. Ou quero dar uma morridinha, né? Ah, eu queria dar uma morridinha. Tipo, hoje eu não queria existir, hoje eu não queria ter problema, hoje eu não queria me relacionar com os outros. Então tem a ver com essa volta desses estados utópicos em que a gente não tinha relações. E aí, falando em relação, então vamos falar de intrusão, complexo de intrusão. Que é da chegada dos irmãos, né? Então vamos lá, na página 42. O complexo da intrusão representa a experiência feita pelo sujeito primitivo, na maioria das vezes quando vê um ou vários de seus semelhantes participarem com ele da relação doméstica, ou, dito de outra maneira, quando se reconhece entre irmãos. As condições disso, portanto, são muito variáveis. Por um lado, conforme as culturas e a extensão que elas conferem ao grupo doméstico, por outro, conforme as contingências individuais, e antes de mais nada, conforme o lugar que o acaso confere ao sujeito na ordem dos nascimentos, conforme a posição dinástica, diríamos, que ele assim ocupa antes de qualquer conflito, a de abastado ou de usurpador. Tem toda uma coisa, né, de, então o irmão mais velho é isso, o do meio é isso e o mais novo é isso. Não sei, alguém que tem irmãos aí pode me ajudar, mas eu sei que tem uma coisa assim, que tem características específicas de cada irmão dentro da escala ali de idade. Então, o mais novo vai ser aquele que é mais mimado, né, o mais velho é aquele que resolve tudo, o do meio é o que não tem atenção, pelo que eu me lembro, é mais ou menos assim. Então, isso vai criando essa posição também hierárquica dentro do posicionamento da família. E percebem que ele coloca também, ele faz um adendo cultural aqui, porque tem famílias, tem culturas que a família vai ser considerada só aquele pequeno núcleo familiar, então o pai, a mãe e os filhos. Mas também tem uma extensão das famílias. Às vezes, a depender os primos que vivem na mesma casa, né? Outros parentes ali, outras crianças que vão poder conviver e viver esse complexo da mesma forma. Por isso que mesmo a gente pensando em, por exemplo, eu sou filha única. Eu não vivi o complexo da intrusão com irmãos, mas lembrando agora, vendo a descrição de como que é essa chegada e como que são os sentimentos com relação a essa chegada, me lembra muito alguma relação que eu tinha com alguns primos meus que nem moravam em casa, mas que eu ficava ali, né, incomodada com a chegada desse bebezinho, ou então de crianças ali, filhos de amigo, afilhados da minha mãe, e que tinha também essa relação, como se fosse a chegada de alguém de fora que vai tirar essa mãe de mim, que vai tirar essa unidade familiar. Então, acaba acontecendo. Deixa eu ver, alguém colocou aqui essa relação dos irmãos. O mais velho é o que abre caminhos e o mais novo usufrui. A Vitória falou dela é mais velha, então ela tá nessa posição de, ó, abrir os caminhos, teve todo o Foi trabalho. horrível. Foi horrível. Diga, Vanessa. Boa tarde a todos. Bom, na minha família eu sou do meio, eu tenho o mais velho e o mais novo. O mais velho era o que era mimado, dengado, tudo era pra ele. Também ele não podia fazer muita coisa, né? Porque ficava toda aquela pressão nele, vai se machucar, vai cair, não sei o quê.
O mais novo era o que tinha liberdade total. Ele podia fazer tudo que ele queria, ele não ganhava bronca. E eu, como a do meio, ficava para tomar conta do mais novo, não recebia muita atenção, né? E morria de ciúmes do mais velho, que é o que tinha tudo isso. Não era bom. Então, e aí o que a gente está falando aqui? A gente está basicamente falando sobre o mito individual do neurótico. Que cada uma aqui foi falando um pouquinho, né? Eu falei um pouquinho, Vitória falou um pouquinho, Vanessa falou um pouquinho de como foi essa experiência, essa vivência. Então, eu fui a mais velha e eu fui assim. Meu irmão foi o mais novo e ele foi assim. Isso vai compondo o que a gente conta sobre a nossa vivência, né? Esse nosso mito individual neurótico. Então, foi um ótimo exemplo ali, um ótimo exercício para a gente ver como a gente vai constituindo essa nossa história e contando a nossa história para o outro. Kelly. Sabe o que me fez lembrar que eu assisti uma aula de uma professora que ela disse assim, né? Olha, todo mundo briga querendo ser o caçula ou querendo ser, enfim, todo mundo faz uma briga, né? Quando tem irmãos. Ela falou, ninguém precisa brigar, sabe por quê? Porque como cada filho, a mãe pode ter 10, cada filho vai ser diferente, cada mãe vai ser diferente para cada filho, porque os filhos são diferentes um do outro, todo mundo é filho único. E faz sentido mesmo, né? Todo mundo não briga, que todo mundo é filho único. Porque cada filho é diferente, então a mãe vai ser diferente para cada filho, né? Pra gente é importante entender isso, né? Que todo filho é filho único. Agora vai explicar pra criança que todo filho é filho único. Vai vivenciar esses complexos do mesmo jeito e o que vai ter a gente na idade adulta falando sobre essas experiências, né? Essas vivências. Mas que de fato, né? Todo filho é único ali, em todos os sentidos de vivência, de tudo, né? Não só por serem gestações diferentes, mas isso que você falou, né? É uma mãe diferente para cada um desses filhos, mas ainda assim vai fazer parte da narrativa a comparação, né? Tanto é que aqui ele vai falar, o Lacan vai falar sobre o ciúme, né? Esse Jean-Louis, ciúme infantil. Impressiona desde longa data os observadores. Vi com meus próprios olhos, disse Santo Agostinho. E observei bem um menino tomado de ciúme. Ele ainda não falava, mas não conseguia desviar os olhos, sem empalidecer, do amargo espetáculo de seu irmão de leite. Ó, a gente falou de irmão de leite, mãe de leite esses dias, aqui ele comenta isso também. Durante muito tempo, o fato aí revelado, ao assombro do moralista, ficou reduzido ao valor de um tema de retórica, utilizável para todos os fins apologéticos. Porque tem uma ideia da criança como um serzinho imaculado ali, bom, puro, mas ele fala, né, que desde muito novo a criança ela já tem essa percepção de ciúme, por exemplo, e pode ter ali certas expressões, né, certos, mesmo que ainda não tenha aquisição da fala, da linguagem, certa cara, né, certas expressões faciais que vão denunciar um pouco desse ciúme ou desse complexo de intrusão. E aqui ele já fala, né, de seu irmão de leite, né, nem às vezes um irmão de sangue que nasceu da barriga da mãe ou que foi adotado por essa família, mas alguém que em alguma medida disputa ali a atenção dele com relação a essa mãe. A observação experimental da criança e as investigações psicanalísticas, ao demonstrarem a estrutura do ciúme infantil, esclareceram seu papel na gênese da sociabilidade e, através disso, do próprio conhecimento como humano. Digamos que o ponto crucial, revelado por essas pesquisas, é que o ciúme, no fundo, representa não uma rivalidade vital, mas uma identificação mental. As crianças entre 6 meses e 2 anos, confrontadas aos pares e sem terceiros e entregues à sua espontaneidade lúdica, podemos constatar o seguinte fato: entre as crianças assim colocadas juntas, surgem reações diversas, nas quais parece manifestar-se uma comunicação. Dentre essas reações, um tipo se destaca por podermos reconhecer nela uma rivalidade, objetivamente definível. De fato, ele comporta entre os sujeitos uma certa adaptação das posturas e dos gestos, qual seja, uma conformidade em sua alternância e uma convergência em sua sucessão, que os ordenam como provocações e respostas e permitem afirmar, sem prejulgar a consciência dos sujeitos, que eles discernem a situação como tendo uma saída dupla, como uma alternativa.
Na medida mesma dessa adaptação, podemos admitir que já nessa etapa esboça-se o reconhecimento de um rival, isto é, de um outro como objeto. Ora, embora tal reação possa ser muito precoce, ela se mostra determinada por uma condição tão dominante que se afigura unívoca, a saber, um limite que não pode ser ultrapassado na distância etária entre os sujeitos. Esse limite restringe-se a 2 meses e meio no primeiro ano do período considerado e continua igualmente estrito ao se ampliar. Quando essa condição não é satisfeita, as reações observadas entre as crianças confrontadas têm um valor totalmente diferente. Aqui, quem tem filhos, quem tem 2 filhos, 2 ou mais filhos, também deve vivenciar muito essa situação, dessa rivalidade, dessa disputa, dessa coisa da tensão. Então, deve ter ali também muitos exemplos nítidos, né, de ver esse desenvolvimento das crianças. Na página 44 agora. Examinemos as mais frequentes, as da exibição, da sedução e do despotismo. Embora haja 2 parceiros presentes, a relação que caracteriza cada uma delas revela-se à observação não como um conflito entre 2 indivíduos, mas, em cada sujeito, como um conflito entre 2 atitudes opostas e complementares. E essa participação bipolar é constitutiva da própria situação. Para compreender essa estrutura, detenhamos-nos por um instante na criança que se oferece como espetáculo e na que acompanha com o olhar. Qual delas é mais espectadora? Ou então, observemos a criança que cumula a outra de suas tentativas de sedução. Onde está o sedutor? Por fim, da criança que se deleita com as provas da dominação que exerce e da que se compraz em se submeter, indaguemo-nos qual das duas é mais subjugada. Aqui se discerne o seguinte paradoxo: cada parceiro confunde a pátria do outro com a sua e se identifica com ele, mas cada um pode apoiar-se essa relação numa participação propriamente insignificante do outro, vivenciar toda a situação sozinho, como se evidencia na discordância, às vezes total, entre suas condutas. Isso equivale a dizer que, nesse estágio, a identificação específica das condutas sociais baseia-se num sentimento do outro que só pode ser desconhecido sem uma concepção correta de seu valor inteiramente imaginário. Então, tem tudo a ver com o que a gente comentou aqui sobre no imaginário popular, por exemplo, o filho mais velho é aquele que, por exemplo, vou falar com uma Vitória, abre caminhos. Agora, se a gente for perguntar para o irmão mais novo da Vitória, talvez não seja a resposta que ele vai dar. Vai falar que o irmão mais velho é aquele que tem todos os privilégios, aquele que dá para ser independente. Não vai falar, não vai ter essa mesma relação. Ó, ela falou, ele já disse mesmo. Então tem a ver com isso, tem a ver com um fator imaginário nessa construção. E como a gente vê isso contraposto, né? Tem a ver muito com a experiência, com a vivência de cada um. E se for perguntar para a mãe ainda, a mãe vai falar uma outra coisa. Além da resposta básica do eu dou atenção igual, não é assim, mas ainda assim a mãe vai ter ali uma característica diferente que capta da vivência de cada um desses filhos, né? Então, isso é interessante da gente observar. Diga, Lucimar. Eu fui lendo, já é a segunda vez que eu leio esse texto. Fiquei lendo agora, não sei se porque eu estou estudando Complexo de Édipo no grupo da Michelle. E aí eu fiquei pensando, qual a diferença, né, entre o Complexo de Édipo, que é essa relação da criança, né, ali com essa outra figura que a gente já sabe, né, que é a função paterna, que não tem a ver com um pai, né, encarnado, mas pode ser um trabalho. Eu fiquei pensando, qual seria essa diferença? Porque eu fiquei pensando, poderia ser um irmão. Não sei, em algum momento deu um nó, assim, entre esse complexo de intrusão e o complexo de Édipo. Não sei se tu conseguiu entender, que para mim é confuso, assim. É como se fossem coisas parecidas, mas ao mesmo tempo são bem distintas. Porque nesse de intrusão não vai ser uma figura relacionada à lei. Porque quando a gente pensa na figura paterna,
é o que você falou, não é necessariamente um pai, mas alguém que exerce essa função, mas a figura paterna tem a ver com a internalização da lei. Então, isso, o complexo de Édipo, já vai ser antes desse complexo da intrusão. A gente vai ver ainda o complexo de Édipo um pouquinho mais pra frente. Acho que é o próximo tópico. É Entendi. o próximo tópico. Aí vai Então ela acontece antes desse. antes da intrusão. Uhum, entendi. E aí pensar principalmente nessa figura da lei, né? Que no complexo de Édipo vai ter essa internalização da lei. Aqui, a lei às vezes já está internalizada. E é uma Uhum, relação com esse terceiro. Um terceiro, a Kelly colocou, uma relação de um igual. De um igual, uhum. que aí por isso que a gente sempre coloca ou uma outra criança, que seja irmão ou que não seja irmão. Mas aqui, né, numa relação com uma criança, não com essa figura de lei. Sim, sim, certinho, obrigada. Mas alguém tinha levantado a mão e abaixou. Não sei se desistiu de falar. É que eu acho que vocês já foram falando aí, mas eu tinha pensado no complexo de intrusão, nessa questão do semelhante, né? É alguém que está ali mais nessa questão de identificação, do semelhante, porque eu também tinha antes feito um pouco desse lugar aí de estar muito próximo do complexo de Édipo, mas eu acho que me ajudou a pensar nessa questão do semelhante mesmo. Isso. É o que ajuda a diferenciar mesmo. Até porque a gente fala assim de acontecer antes, mas essas coisas acontecem meio que ao mesmo tempo, né? Senão a gente cai numa ideia muito desenvolvimentista, de com tantos anos acontece isso, com tantos anos acontece aquilo, e não é tão assim. Então, o jeito melhor mesmo de diferenciar é pensar que é o que a gente falou foi a mesma coisa, né? Que no complexo de Édipo, a figura paterna vai estar responsável por essa internalização da lei, ou, né, que no complexo de intrusão a gente está falando de uma figura semelhante, de um pequeno outro semelhante. E eu acho que até a gente, porque um irmão também pode exercer essa questão do complexo de Édipo ali como lei, dependendo da função, vamos dizer assim. Então, até quando a gente é o irmão, mas dependendo do papel que o irmão exerce ali nessa questão familiar, ele pode também ter uma função mais de lei e não de um semelhante, né? Sim. Se às vezes não é um irmão tão de idade próxima, enfim. Então, depende muito da figura paterna, quem vai exercer. Se no caso for um irmão, por que não, né? Aí não seria complexo de intrusão, mas seria, como você falou, a diferença por não ser um semelhante. Não estaria como um semelhante, uma rivalização ali com relação à mãe. Perfeito. Continuo mais um pouquinho. Eu parei nessa parte do imaginário, né, na página 44. Qual é, portanto, a estrutura desse mago? Uma primeira indicação nos é dada pela condição acima reconhecida como necessária a uma verdadeira adaptação entre os parceiros, ou seja, uma diferença etária muito estritamente limitada. Se nos referirmos ao fato de que esse estágio se caracteriza por transformações tão rápidas e profundas na estrutura nervosa que elas dominam as diferenciações individuais, compreenderemos que essa condição equivale à exigência de uma semelhança entre os sujeitos. A imago do outro parece estar ligada à estrutura do próprio corpo e, mais especialmente, de suas funções de relação por uma certa similitude objetiva. Então, aqui ele falou exatamente o que a gente está discutindo e que essa diferença pequena de idade não necessariamente é de uma idade cronológica mesmo, de ter 2 meses de diferença, mas dessa relação de ser semelhante mesmo. A doutrina da psicanálise permite delimitar melhor o problema. Ela nos mostra no irmão, no sentido neutro, o objeto eletivo das exigências da libido, que no estágio que estamos estudando são homossexuais. Isso se referindo à libido, né? A uma autolibido. Mas insiste também na confusão nesse objeto de duas relações afetivas, de amor e de identificação, cuja oposição será fundamental nos estágios posteriores. Essa ambiguidade original é reencontrada no adulto, na paixão do ciúme amoroso, e é aí que podemos apreendê-la melhor. Então é como se o ciúme amoroso fosse uma reedição desse ciúme infantil, esse ciúme muito característico dessa relação mais entre irmãos ali, mas que teria uma ideia, uma noção de intrusão.
na página 45. Devemos reconhecê-la com efeito no poderoso interesse do sujeito pela imagem do rival. Um interesse que, embora se afirme como ódio, isto é, como negativo, e embora seja motivado pelo pretenso objeto de amor, nem por isso parece ser menos alimentada pelo sujeito, de maneira mais gratuita e mais onerosa, e muitas vezes domina a tal ponto o próprio sentimento amoroso que tem de ser interpretado como o interesse essencial e positivo da paixão. Esse interesse confunde em si a identificação e o amor, e apesar de só aparecer mascarado no registro do pensamento do adulto, não deixa de conferir à paixão que ele sustenta a irrefutabilidade que a aparenta com a obsessão. A suprema agressividade que encontramos nas formas psicóticas de paixão é muito mais constituída pela negação desse interesse singular do que pela rivalidade que parece justificá-la. Mas é especialmente na situação fraterna primitiva que a agressividade se demonstra secundária à identificação. A doutrina freudiana permanece incerta nesse ponto. A ideia darwiniana de que a luta está na própria origem da vida conserva com efeito grande credibilidade junto ao biólogo, mas sem dúvida convém reconhecer aí o prestígio menos criticado de uma ênfase moralizante, que se transmite em lugares comuns do tipo homine homine lupus. É evidente, ao contrário, que a amamentação constitui para as crianças precisamente uma neutralização temporária das condições de luta pelo alimento. Essa significação fica ainda mais evidente no homem. O aparecimento do ciúme relacionado com a amamentação, segundo o tema clássico ilustrado há pouco por uma citação de Santo Agostinho, deve, pois, ser interpretado com prudência. De fato, o ciúme pode manifestar-se em casos em que o sujeito, desmamado há muito tempo, não está numa situação de concorrência vital com o irmão. Portanto, esse fenômeno parece exigir, como pré-condição, uma certa identificação com o estado do irmão. Aliás, a doutrina analítica, ao caracterizar como sadomasoquista a tendência típica da libido, nesse mesmo estágio, certamente enfatiza que a agressividade domina a economia afetiva nesse período, mas também que ela é sempre simultaneamente sofrida e imposta, ou seja, sustentada por uma identificação com o outro, que é o objeto da violência. Então, aqui também faz a gente pensar nessa relação que não é uma disputa vital, não é uma disputa pelo alimento, mas aqui já entra pela atenção da mãe, por exemplo. Porque né, na hora que a mãe está amamentando esse outro filho, né, vamos pensar assim, é, tem que ser um momento de silêncio, por exemplo. E aí a outra criança não vai poder brincar fazendo barulho. Isso em si só já gera uma relação de agressividade. Não é pelo alimento da mãe, mas pela atenção da mãe ou pela condição que fica sendo imposta a partir daquele momento com o irmão. Então, tem que fazer silêncio, não pode atrapalhar, não pode ir lá demandar a mãe. E aí, quem tem filho sabe que parece que é nesse momento mesmo que as crianças querem essa atenção. Aí vem mostrar o desenho que fez, quer mostrar o brinquedo que quer brincar agora sempre nesse momento dessa disputa de atenção e que acaba ficando essa rivalidade e às vezes voltando até uma agressividade com relação a essa outra figura, a esse outro semelhante, né? Então fica muito nítido nessa relação também. Então que não é pelo alimento, mas que é pela relação mesmo, pela relação com a mãe. Continuando, final da página 45. Recordemos que esse papel de De Brum, íntimo desempenhado pelo masoquismo no sadismo, foi posto em relevo pela psicanálise, e que foi o enigma constituído pelo masoquismo na economia dos instintos vitais que levou Freud a afirmar o instinto de morte. Quem quiser seguir a ideia, diga, Carol. Ai, desculpa, Lore. Você quer continuar a ler? Pode ler. Não, pode ir, que agora ele vai falar de uma outra parte. Tá. É que eu tô me perguntando duas coisas, assim. O primeiro é como que isso da infância fica, né, presente, assim. Eu tô pensando nos casos que eu atendo, assim, o quanto às vezes volta a idades, assim, quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha
sei lá, 7 anos. E isso volta de um jeito assim que parece que foi ontem. Às vezes até tem esse tempo do inconsciente, né, que é lógico. E aí, às vezes a pessoa, né, quando tá ali narrando, quando tá falando, se mostra tão afetada, como se fosse algo que tivesse acontecido muito recentemente. E aí, essa foi uma das observações. E a segunda foi, e a fantasia? Como é que ela se forma? Não sei se daria para falar a forma, né? Mas como é que ela se, onde é que ela se localiza nisso, nesse mito individual do neurótico? Pensando vou começar pela segunda. O mito, ele tem uma estrutura fantasística, fantasiosa, mas diferente da gente pensar em fantasia enquanto conceito, né? Porque fantasia enquanto conceito, a gente vai estar falando da relação do sujeito com o objeto. E aí, isso a gente vai encontrar dentro das neuroses, um pouco diferente na neurose histérica e na neurose obsessiva. Na neurose histérica e na obsessiva, um vai ser mais de um jeito metonímico, o outro de um jeito mais metafórico, essa relação com o objeto. Então, um mais de substituições de objetos nessa relação com o sujeito, e o outro mais em forma de deslizamentos. Isso seria essa relação com fantasia, fantasia conceito. Agora, se a gente for pensar no comum que a gente escuta sobre fantasia, sobre essa construção, então, aí dá para a gente pensar no mito como essa construção que tem a ver com uma fantasia, mas não fantasia conceito de neurose. É que para entrar nisso, eu teria que entrar no conceito de fantasia mesmo. E aí, para falar de fantasia, a gente tem que falar de sintoma, né? A fantasia é uma das formas de sustentação do sintoma. Mas se for pensar no senso comum de fantasia, o que que é uma fantasia? O mito seria uma espécie de fantasia que é criada ali, que é construída a partir de uma narrativa para poder justificar e explicar essas cenas. E que aí faz com que isso, né? O afeto, às vezes ele está relacionado não é nem o lembrar de como se sentiu, mas é o de falar disso hoje. Falar disso hoje e imaginar como foi é que traz esse afeto atualizado ali, né? Às vezes até muito intenso e que dá essa impressão de que acabou de acontecer, né? Mas não é por ter uma memória vívida, mas por essa construção dialética do que foi narrado naquele fato que aconteceu, mais do que por um efeito de memória. Não sei se era isso que você tinha pensado com relação à fantasia, até queria te escutar de novo. Aí é por aí mesmo. Mas, assim, também pensando nessa coisa da articulação da fantasia enquanto conceito. Eu estava estudando, assim, sobre a fantasia como algo que sustentasse o desejo. E aí, quando você falou da relação com o objeto, isso ficou mais claro para mim, do porquê é aquela formulazinha da fantasia. Isso. Porque se a gente for pensar no gráfico do desejo, a gente tem aquele primeiro andar de baixo, que é o andar das idealizações, e tem o andar de cima, que no andar de cima é que a gente vai ter relação de pulsão, de desejo, de demanda, fantasia. A fórmula da fantasia está nesse andar de cima. Então, para isso, a gente já vai ter que estar falando sobre a pergunta do desejo. Então, a fantasia é uma das formas de sustentação do desejo, e quando a gente pensa, né, na pergunta do desejo, desejo não é uma afirmação, desejo é sempre uma pergunta, que é o que queres? O que que o outro quer de mim? Ou quem eu sou no lugar do desejo do outro? Então, a fantasia, em alguma medida, tenta explicar, tenta responder essa pergunta. Então, teria mais essa relação, por exemplo, com o desejo, que é um desejo do outro, e com a demanda. E a demanda é sempre uma demanda de amor. Então, tem a ver com desejo, demanda. Aí a gente inclui essa noção de fantasia. Aí vai ter a noção, como eu estava falando, de sintoma. Mas fantasia e desejo, eles andam lado a lado, assim. Não tem como a gente falar de fantasia sem falar de desejo, por exemplo. Mas é bem, bem por onde você tinha pensado mesmo. Obrigada, Lore. Imagina. Deixa eu ver aqui onde a gente está. Continuar mais um pouquinho, então. É, Quem quiser seguir a ideia, na página 46.
Quem quiser seguir a ideia que indicamos acima e apontar conosco, no mal-estar do desmame humano, a origem do desejo de morte, reconhecerá no masoquismo primário o momento dialético em que o sujeito assume, por seus primeiros atos lúdicos, a reprodução desse mesmo mal-estar, e com isso o sublima e o supera. Foi exatamente assim que se afiguram as brincadeiras primitivas da criança ao olhar conhecedor de Freud. Aquela alegria da primeira infância, de rejeitar um objeto para fora do campo visual e em seguida reencontrar o objeto. Renovar incansavelmente sua exclusão significa realmente o que é patético do desmame, que o sujeito inflige a si mesmo outra vez tal como o sofreu, só que agora triunfando sobre ele por ser ativa a sua reprodução. Essa é aquela brincadeira do achou, né? Do cadê, achou, e como a criança, né, fica ali encantada e ri, dá risada e gosta dessa brincadeira do cadê, achou. E o quanto também, né, quando ele colocou essa origem do desejo de morte, ou da agressividade também, o quanto a gente vê isso voltado às vezes para as brincadeiras. É aquela coisa do que a mãe fala, né? Brincadeira de mão nunca acaba bem. Começa com uma brincadeira, daqui a pouco tá os dois se batendo, se estapeando, dá aquela confusão, aí os dois choram, cada um vai para um canto. Então tem um pouco a ver também o quanto isso se manifesta no lúdico, nas brincadeiras, né? Eu lembro às vezes até de uma discussão que a gente teve sobre essa psicanálise de crianças, o quanto o personagem que a criança escolhe para ser na brincadeira tem também um papel importante nisso. Então, não sei, né? Na minha época era o Power Rangers. Então, quem que ia ser o Power Ranger, a rosa, quem que ia ser o azul, o verde, a amarela. Então, até essas funções e saber que ninguém queria ser o malvado, ninguém queria ser o monstro, e podia ser que alguém quisesse que alguém fosse. Ah, não, você vai ser, alguém tem que ser. Alguém tem que ser, então vai ser você. E que aí, nessa brincadeira, a agressividade e a violência estaria, entre aspas, permitida, né? Então, essas escolhas dos papéis dos personagens, também o quanto tem uma influência nessa dinâmica mesmo inconsciente e que passa ali a um nível consciente do lúdico, da brincadeira, através dessas escolhas. Então, de quem que vai ser quem na brincadeira, né? E o quanto isso acaba sendo voltado também para como isso vai se constituir, né, nas relações fora da brincadeira, fora daquele momento lúdico. Tem uns minutinhos ainda? Vou ler mais esse finalzinho aqui da página, então. O desdobramento assim esboçado no sujeito é a identificação com o irmão que lhe permite consumar-se. Ela fornece a imagem que fixa um dos polos do masoquismo primário. Assim, a não violência do suicídio primordial gera a violência do assassinato imaginário do irmão. Mas essa violência não tem relação com a luta pela vida. O objeto escolhido pela agressividade nas brincadeiras primitivas com a morte é com efeito que ele seja chocalho ou dejeto, biologicamente indiferente. O sujeito o abole gratuitamente, pelo prazer, e é com isso só, e com isso só faz consumar a perda do objeto materno. A imagem do irmão não desmamado só desperta uma agressão especial por repetir no sujeito a imago da situação materna com ela, o desejo da morte. Esse fenômeno é secundário à identificação. A identificação afetiva é uma função psíquica cuja originalidade da psicanálise estabeleceu, especialmente no complexo de Édipo, como veremos. Mas o emprego desse termo, na etapa que estamos estudando, é mal definido na doutrina. Foi isso que tentamos suprir com uma teoria da identificação, cujo momento genético designamos pela denominação de estádio do espelho. E aqui tem até essa nota de rodapé falando daquela diferenciação que a gente trabalhou no texto, né? Que aqui está traduzido por estágio, né? E aí ele mantém como estádio na tradução, mas que seria não só esse estágio no sentido cronológico, né? Que aconteceria e terminaria, mas que estamos sujeitos a essa relação com o espelho, com a relação com o nosso outro, com o nosso semelhante a todo o momento da nossa vida.
O estádio, assim considerado, corresponde ao declínio do desmame, isto é, ao fim dos 6 meses, cuja dominante psíquica de mal-estar corresponde ao atraso do crescimento físico, traduz a prematuração do nascimento, que é, como dizemos, a base específica do desmame do homem. Ora, o reconhecimento pelo sujeito de sua imagem no espelho é um fenômeno que, para a análise desse estágio, é duplamente significativo. O fenômeno aparece depois de 6 meses e seu estudo, nesse momento, revela demonstrativamente as tendências que então constituem a realidade do sujeito. A imagem especular, justamente em razão dessas afinidades fornece um bom símbolo dessa realidade, de seu valor afetivo, tão ilusório quanto a imagem, e de sua estrutura, que, como ela, é reflexo da forma humana. A percepção da forma do semelhante como unidade mental está ligada no ser vivo a um nível correlativo da inteligência e sociabilidade. A imitação, diante de um sinal, mostra reduzida no animal de rebanho. As estruturas econímicas e ecopráxicas mostram sua infinita riqueza no macaco e no homem. Esse é o sentido primário do interesse que um e outro manifestam por sua imagem especular. Mas, embora seus comportamentos diante dessa imagem, sob a forma de tentativas de apreensão manual, pareçam assemelhar-se, essas brincadeiras só predominam momentaneamente no homem, ao fim do primeiro ano de vida, na idade em que Biller denominou de idade do chimpanzé, porque nela o homem atravessou um nível semelhante de inteligência instrumental. Então, hoje, quando a gente se olha no espelho, não é mais como a gente era bebezinho que se encantava ali com aquela imagem, dava risada e tentava tocar a imagem. Então, isso fica muito restrito ali essa fase mesmo, como ele colocou desses anos iniciais. Como a gente já tem 1:54, não vou correr para terminar essa página aqui, não. Vou parar nesse ponto aqui no parágrafo, pois bem, o fenômeno da percepção. Que aí, na próxima semana, a gente termina o complexo de intrusão e, dependendo como for, a gente já começa o complexo de Édipo. Diga, Gabi, Lorena, quero contar uns casos, assim, conte. de observação familiar. Eu tenho duas sobrinhas e elas têm exatamente 2 anos de diferença porque elas nasceram no mesmo dia em anos diferentes. E são de irmãos diferentes. E aí elas pequenas observavam um pouco da relação, né? Acho que pode ajudar a ilustrar algumas coisas aqui, eu também tenho uma dúvida. E aí, a minha cunhada é madrinha de uma delas. E a maior, uma tinha, sei lá, 3 anos e a outra tinha 1 ano, eu acho. E aí, no dia do batizado da pequenininha, a maiorzinha ficou assim, desesperada. Ela olhava pra pequenininha segurando assim, ela olhava pra mãe segurando a sobrinha menor e olhava pra avó que estava segurando ela no colo e estava desesperada. Começou a chorar. E aí, depois que acabou lá a cerimônia ali, ela chegou pra mãe e perguntou: Mamãe, você ainda vai ser minha mãe? Acho que essa questão da intrusão era vivenciada assim pela sobrinha Ela menor. simbolizou mesmo o complexo de intrusão. Aí, aí outro caso. E eu fico observando essas coisas porque eu achava curioso, né? Aí outro caso, né? A pequenininha ficava imitando ela o tempo todo. Tudo que a maiorzinha fazia, a pequenininha fazia. Tudo, exato, queria fazer exatamente igual. Comer exatamente a mesma coisa, não sei o quê. Aí um dia a maiorzinha chegou pra mim e falou bem assim: Ô tia Gabi, por que fulana quer fazer tudo que eu faço, hein? Igual a mim. Aí eu devia ter perguntado o que que você acha, né? Mas aí eu dei uma resposta assim pra ela. É, Mas aí eu fiquei pensando nessa questão da questão da identificação, né? Dela se identificar talvez com a prima menor, né? E gerando esse ciúme. E aí depois outra coisa que eu observei, né? É, Que aí eu não sei se tem a ver, eu queria até perguntar. Essa questão
nos parágrafos acima, que no parágrafo começa assim, o desdobramento, assim, esboçado no sujeito, blá, blá, blá. Aí fala dessa questão da violência, da agressividade, aí tem uma parte que fala assim, o sujeito abole gratuitamente pelo prazer e com isso só faz consumar a perda do objeto materno. E aí tinha uma coisa que era meio curiosa, assim, durou uma fase, assim, né? Quando as duas estavam juntas para brincar, porque tinha uma diferença, assim, de 2 anos, então uma meio que já estava abstraindo, brincava abstraindo, e a outra não acompanhava, não entendia ainda, né, isso, de brincar abstraindo. Mas aí as duas iam brincar juntas, e às vezes a maiorzinha fazia, parecia que a pequena não existia, assim. Ah, fulana, pega na mão da fulana. Nossa, assim, parecia que, assim, não existia aquela outra criança. Aí eu fiquei pensando se era um pouco dessa questão do o sujeito abole gratuitamente, assim. É, e com isso faz consumar a perda do objeto materno. Enfim, fiquei lembrando da relação delas, assim, que eu observei quando elas eram menores. Não, os exemplos são muito bons, porque ilustram exatamente o que a gente está discutindo aqui, né? E quando você falou, né, se dá para pensar, abole gratuitamente pelo prazer, e com isso só faz consumar a perda do objeto materno. Faz pensar também que é como se fosse assim, é uma forma dela lidar com a existência da priminha mais nova, porque se ela entra num estado de rivalidade, o risco que tem é ela, entre aspas, perder a mãe. Porque a mãe que vai estar nesse lugar, então, de você não pode fazer isso, ela é sua priminha, vocês têm que brincar juntas. Então, é quase como se fosse isso. Ela anula, né, a existência ali da prima mais nova, ou vai estar sempre nessas brincadeiras mais de rivalização, porque o risco é perder a mãe. Se ela entra numa agressividade, numa recusa da existência da priminha mais nova, a mãe vai ficar, então, protegendo. E aí que tem o risco dessa perda da mãe. Então, muito interessante esse exemplo. E ainda mais por elas não serem irmãs, né? Acho que torna o exemplo ainda mais interessante. Obrigada, tem muito caso. Depois eu conto mais. Vai compartilhando aí. Obrigada, Lorena. Então tá, gente. Semana que vem a gente continua. Um beijo. Até. Tchau, obrigada. Tchau.